orando pela nossa nação. Nós estamos pedindo por toda esta situação. Pessoas, Senhor, que estão fazendo seus protestos, outros que estão, Senhor, felizes porque um novo governo entra, outros tristes porque o seu candidato não ganhou, mas nós queremos dizer algo, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Então, ó Deus, nós queremos abençoar a nossa nação. Nós queremos te pedir ao Senhor que o Senhor dirija, que o Senhor governe a nossa nação, que o Senhor não permita, ó Deus, que nós venhamos a entrar por caminhos tortuosos, por caminhos errados. Livra-nos, Senhor, das contaminações, mas ajuda-nos, ó Deus, como filhos de Deus, a guardarmos os nossos corações. Não deixe, ó Senhor, que um espírito de ódio tome conta da sua igreja. Não deixe, ó Senhor, que, ó Deus, filosofias, ideologias, políticas, venham a contaminar o reino de Deus, venham a contaminar a igreja de Cristo, que como igreja possamos pregar o Evangelho, possamos falar as boas novas de salvação e possamos ver dia após dia pessoas se convertendo. Acrescenta-nos diariamente o número dos que vão sendo salvos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convidaria você, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Capítulo de número 2. Senhor nosso Deus, fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações e glorifica o Teu nome em nossas vidas, que nós vivamos plenamente a Tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Amém. A primeira carta às 7 igrejas, a carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida,
que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus abençoe sua palavra em nossas vidas. Éfeso não foi qualquer igreja. Éfeso foi, após a queda de Jerusalém, a igreja protagonista, influenciadora e até mesmo, diria, de vanguarda e de liderança para a igreja em toda a cristandade do primeiro e do segundo século. Durante aproximadamente 100 anos, essa foi a igreja de maior relevância, de maior influência, de maior, portanto, importância para a cristandade. No ano 70, Jerusalém foi destruída. E aqueles que escaparam de Jerusalém, em tempo, se dispersaram. Então houve uma diáspora, houve uma dispersão dos judeus, e a igreja judia, a igreja de Jerusalém, também se dispersou, indo a vários lugares, levando o evangelho, a pregação do evangelho. Pois aonde essas pessoas caminhavam, com ela ia tanto o seu testemunho como a sua mensagem. E assim, a palavra do Senhor, como Atos mesmo nos diz, ela prevalecia, ela crescia, ela se multiplicava. Éfeso era uma igreja magnífica, fundada não por outro, senão pelo apóstolo Paulo, sedimentada, organizada, doutrinada pelo grande apóstolo dos gentios, o doutor Paulo, o teólogo entre os apóstolos. Paulo deu base a esta igreja. Foi ela pastoreada não apenas por Paulo, mas por pessoas extraordinárias, como Timóteo, que foi discípulo, filho na fé do apóstolo Paulo. Também foi ela pastoreada, dirigida por outro apóstolo, a saber, o próprio João, o discípulo amado. Foi ele pastor em Éfeso, líder em Éfeso. Que igreja bem conduzida, bem pastoreada. Não apenas isso, mas a própria mãe do Senhor Jesus, Maria, que a Bíblia diz que desde daquele momento na crucificação, que Jesus disse a João e a Maria, sua mãe, aquelas palavras: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, que João a levou para morar com ele, e morou com ele, então, desde então. Se João pastoreou e Maria ainda estava viva, Maria possivelmente também participou dessa igreja. Imagine uma igreja em que o fundador é Paulo, em que o grande discípulo de Paulo, Timóteo, foi seu pastor, em que o grande pastor da igreja foi João, e que a liderança feminina da igreja era Maria. Eu queria fazer parte dessa igreja. Eu faço parte dessa igreja. Eu espero que você também faça parte dessa igreja, pelo menos de coração, pelo menos de espírito. Nós fazemos parte dessa igreja. O que você diria a respeito de uma igreja dessa? Essa deve ser uma igreja dos sonhos. Era uma igreja zelosa, era uma igreja perseverante, era uma igreja de doutrina, era uma igreja que tinha todo o primor doutrinário.
Eu imagino as pessoas ali conheciam a palavra, eu imagino ali que as pessoas entendiam de doutrina, mas alguma coisa faltou. Essa é uma igreja que até onde o Senhor vai falando, você diz, que igreja, que igreja. Tem um porém, há um porém, há um porém, que deixaste o teu primeiro amor. Que estranho que a igreja mais zelosa deixou o primeiro amor. E às vezes, meus irmãos, nós somos tão zelosos, nós somos tão puristas, nós somos tão cuidadosos. E quantas vezes eu vejo nos nossos cuidados, que são bons, para com a sã doutrina, para com as escrituras, mas parece que esfriamos no amor, no tratamento uns com os outros. Zelosos somos. E o que aconteceu? Deixe-me dizer uma coisa que foi uma frase que o Espírito Santo, eu digo o Espírito Santo, colocou no meu coração. Cuidado, para que você não seja simplesmente participante do que eu odeio e não participante do que eu amo. Eles eram mais presentes, eles, a seu favor tens que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eles eram participantes do ódio. E veja bem, um ódio que Deus odiava aquelas obras. Odiava aquilo que estava errado. Eles participavam do sentimento de ódio. E de um ódio que eu, agora, polemicamente, desculpem dizer isso, um ódio correto. Deus diz, eu também odeio. Eu também abomino isto. Mas quando você apenas participa, ainda que corretamente, do ódio, mas não participa do amor, você vai perder o seu primeiro amor. Eu nunca tinha visto por esse aspecto, esse texto. Eu disse, Senhor, mudando um pouco a palavra ódio, indignação. Você tem ao seu favor que você se indigna com aquilo que eu também me indigno. Que você se aborrece com aquilo que eu também me aborreço. Mas se eu somente fico em sintonia nisto, que tenho que estar, me descuidando de amar, logo, logo eu só estarei odiando e não mais amando. Logo, logo o zelo me levará a um comportamento incorreto e eu deixarei o meu primeiro amor. Eu não estarei amando como eu deverei amar. Por quê? Porque eu só estou dando lugar à indignação. Só estou dando lugar ao ódio, ao aborrecimento. Eu só estou dando lugar a isso. Existem pessoas que estão lutando pelo Evangelho, que estão defendendo a causa, que estão se colocando, como Paulo disse, eu fui posto por defesa do Evangelho. Mas estão lutando tanto por isso, que estão no seu zelo, odiando, sem amar. Sem amar. A Bíblia diz uma frase tão interessante a respeito de Jesus Cristo, que diz que Jesus olhou as multidões por causa da dureza dos corações, por causa da realidade daquelas multidões que Jesus discerniu, diz, indignou-se
Jesus. E acrescenta, e movido de compaixão, ou compadeceu-se. Me diz uma coisa, como é que alguém se indigna e se compadece? É isto que nós precisamos ter em nossas vidas. Tende em vós, diz a palavra, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus se indignava e se compadecia. Quando eu me indigno e me compadeço, eu luto para salvar aquela vida do erro. Quando eu apenas me indigno, eu apenas desejo punição para aquela vida. Eu não estou desejando salvação para aquela vida. Meus irmãos, neste equilíbrio, por isso, diz, volta ao lugar do teu erro, ao lugar da tua queda, arrependa-te. Nós temos um lugar onde foi o lugar do nosso desvio, o lugar da nossa queda, o lugar da nossa falha, aonde eu somente fiquei com a indignação e não mais me compadeci. Não mais me compadeci. Esse é o problema das paixões. Uma coisa são as paixões que há no mundo e que nós bem entendemos. Mas sabe o que toda paixão possui? Ela possui uma característica que as paixões podem se tornar apaixonantes. As paixões são contagiantes. Então, nós muitas vezes enfrentamos uma situação como essa com paixões. Se você se indigna, isso é um sentimento de paixão. Existem as paixões do mundo, e que as paixões do mundo não são somente aquelas ditas paixões carnais, mas há outras paixões no mundo. Há outras paixões. Nos nossos dias nós vemos paixões à flor da pele, por tantos lados, por questões políticas. São paixões, e são paixões do mundo, e que passam a ser paixões da igreja também. Nós não podemos nos permitir contaminar. Eu volto a dizer, sempre diga-se isso, você tem direito ao teu pensamento, tem direito aos seus valores, tem direito às suas escolhas, mas cuidado no que você põe o seu coração. Cuidado, porque nós podemos muito bem estar nos inflamando em coisas que serão prejudiciais a nós, e não estarmos mais colocando o amor, que é o primeiro amor, no seu devido lugar. Quando eu deixei de lado, deixei de banda, ou quando eu abandonei, quando eu coloquei em um lugar indevido o meu primeiro amor, quando eu fiz isto, quando Éfeso assim agiu, ela não agiu assim porque ela um dia decidiu, ora, hoje eu vou deixar de lado o meu primeiro amor. Não houve uma maldade, não houve algo premeditado. Foi um processo. E normalmente esse processo é que vem coisas que vão tomando lugar, tomando lugar, tomando lugar, tomando lugar, e você acaba perdendo o que, de fato, é necessário valorizar. O primeiro amor. Isso cabe em tantos assuntos. Tanto o primeiro amor, da maneira mais clássica que se estuda, que é o amor do novo convertido.
Porque aqui fala, volta à prática das primeiras obras, quando você me amaste inicialmente, como é que nós nos entregamos ao Senhor, como nós apaixonadamente nos entregamos ao Senhor. E essa paixão eu gostaria que todos cultivássemos e crescêssemos nessa paixão. Ora, muitas vezes nós estamos deixando de lado o que fazíamos quando recém-convertidos. Devemos voltar às práticas iniciais. Como eu buscava ao Senhor, como eu me entregava ao Senhor, como eu orava ao Senhor, como eu dependia do Senhor, como eu me arrependia diante do Senhor. Eu me lembro de algumas conversões que assisti na minha vida de pessoas que queriam tanto mudar, que não importava quantos apelos fossem feitos na igreja, elas iam sempre à frente. Iam sempre à frente porque elas queriam se converter de novo, elas queriam se entregar de novo, até que elas entendiam. Mas é uma coisa linda percebermos que pessoas se entregam assim ao Senhor Jesus Cristo. E nós deveríamos nos entregar assim. O pastor Fanini, que já está na glória, contou certa vez, e eu ouvi o seu relato, de quando ele foi pregar na África. Eu era adolescente, quando ele foi pregar na África, e retornando, ele contou da sua experiência. Ele, naquela época, muito preocupado com as contaminações, levou uma mala, e naquele tempo o peso era mais alto, né, que a mala podia levar, e não era apenas uma mala, quem ia podia levar 2 malas. Hoje é diferente, hoje é uma outra realidade. E, naquele momento, o pastor Fanini, que levou uma mala toda de comida, para que ele não tivesse perigo de comer algo, de se contaminar e tudo, levou uma mala toda de comida. A mala e toda a comida ficou por lá, porque ele via as pessoas com fome e tinha que dar comida para as pessoas. Ele não conseguiu comer, ele teve que dar aos outros de comer. E ele contou a experiência dele nas igrejas batistas, que ele era líder mundial, presidente da, como se chama? Convenção Mundial das Igrejas Batistas. Obrigado. Ele contou que ele fazia o apelo e a igreja inteira via à frente. E ele ficou tão empolgado no primeiro dia. E no segundo dia ele fez o apelo de novo e a igreja inteira veio à frente. E no terceiro dia ele fez o apelo. Aí ele começou a desconfiar. A igreja inteira vinha à frente. Então, o pastor Fanini conversou com a igreja. Meus irmãos, se você já aceitou uma vez a Jesus, você não precisa aceitar todas as vezes. Ao que uma senhora, uma anciã, com lágrimas escorrendo pela sua face, disse ao pastor Fanini: não tire isto de nós. Não existe nada melhor do que aceitar Jesus. E Fanini, quando ouviu aquilo, disse: ela está certa. E ele disse: eu quero aceitar Jesus todos os dias. Eu quero aceitar a Jesus em todos os momentos. Ora, não podemos perder esse primeiro amor, esse amor que traz lágrimas aos nossos olhos, que derrama lágrimas pela nossa face. Não podemos perder esse primeiro amor com o qual amamos ao Senhor. Também Ele é o nosso primeiro amor. Não podemos deixar Jesus de ocupar o lugar que Ele tem que ocupar em nossas vidas. Precisamos estar sempre. E não podemos permitir que os nossos sentimentos se extremem para um lado e não se equilibrem para o outro. É nisto que é a palavra. Eles participavam do ódio. E que eu volto a dizer, esse ódio aqui é indignação, é não aceitar o erro, é detestar a prática errada. Mas quando eu vou nesse espírito que está certo, sem me cuidar de equilibrar
com o amor, eu cairei num extremo, que logo eu sairei da indignação e só me sobrará o ódio. O ódio. Quantas vezes nós já não observamos um discurso dentro da igreja de pessoas que estão defendendo a sã doutrina e que você percebe que o espírito daquela pessoa começa a tomar forma de uma indignação tal que sua voz, sua postura, o seu olhar já não são a do manso e humilde pastor que tem como aquele que o ensina: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E você encontra um coração, às vezes, revoltado, um discurso, às vezes, indignado, uma palavra, umas vezes ofensiva. Ah, pastor, nós não temos que ter também a palavra raça de víboras, também é bíblica. Mas, meus irmãos, tudo em nossa vida, nunca podemos nos esquecer que Deus não é ódio, Deus é amor. Mesmo sendo fogo consumidor, Deus é amor. Ele não deixa de ser amor. E aquele que não ama, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Essa palavra, quando eu estava meditando nela, eu estava dizendo: Senhor, como é fácil. Como é fácil eu me levar pela indignação, pelas coisas que estão erradas. Isso está errado, aquilo está errado, aquele outro está errado. Sabe, quando houve a reforma protestante, houve a indignação contra as coisas que estavam erradas. Então, se declarava: isso está errado, venda de indulgências está errada. Começavam a falar essas coisas. Isso era uma indignação correta, isso era uma indignação certa. Mas o amor foi sendo abandonado. E logo, alguns reformistas começaram a atacar igrejas católicas, matar padres. Me diga uma coisa: o que aconteceu? O que aconteceu? O ódio tomou o lugar do amor. Porque o amor foi sendo deixado de lado pelo zelo. Pelo zelo. E cada vez mais o zelo. E me parece que muitos de nós somos mais protestantes que cristãos. Estamos sempre protestando, estamos sempre indignados. Eu não digo que não haja razão pela qual devamos protestar. Eu digo que nós temos que tomar cuidado. Tenho contra ti que abandonaste, que deixaste de lado o teu primeiro amor. Nós não podemos deixar de lado, nós temos que trazer para junto, nós temos que colocar em lugar privilegiado, em lugar evidenciado, nós temos que colocar em lugar principal o primeiro amor. O primeiro amor. Eu não quero ser apenas participante, concordante com Deus da indignação. Da indignação. Eu quero ser concordante com Deus também do amor.
Eu já contei aqui sobre um testemunho meu na virada de ano, há alguns anos já passados, quando eu fui me encontrar com um grupo de ministros de Deus que orariam na praia de Icaraí para abençoar Niterói, Rio de Janeiro. Então, como a praia estava lotada final de ano, após o culto que nós tivemos aqui na igreja, que sempre participamos, eu saí daqui e fui de carro até Niterói para me encontrar com os pastores. Tive que deixar a vários quarteirões da praia o carro, porque não havia aonde estacionar. Então, até me lembro que eu estacionei perto de uma igreja de um conhecido meu. E comecei a atravessar as ruas, quarteirão após quarteirão. E quanto mais eu me aproximava da praia, mais o inferno crescia diante dos meus olhos. As pessoas drogadas, bêbadas, em orgias, na rua. E aquilo foi me dando uma indignação. E eu, de fato, cheguei a falar com Deus, indignado com tudo aquilo, dizendo: Senhor, o que é isso? Indignado, irado. Tá, confesso o meu pecado. Irado. Eu estava irado com aquilo. Aquilo estava me afrontando, aqueles comportamentos, aquelas coisas todas. Eu disse: que gente, que coisa. Quando o Espírito Santo se aproximou de mim e me disse: a única diferença entre eles e você sou eu. Eu caí de joelhos, eu entendi aquilo, disse: Senhor, olha, eu vou aqui me ajoelhar, vou confessar meus pecados, vou me arrepender, vou pedir para amar toda essa gente que eu não estou amando corretamente e tudo mais. E ninguém vai nem notar, Senhor, porque mais um louco no meio de tanta loucura, ninguém vai notar nada. Então eu falei alto, eu pude falar, porque estava todo mundo fazendo o que queria. Eu disse: pronto, vou aproveitar a situação. Nunca aproveitei tanto uma situação como aquela, e pude pedir perdão ao Senhor. Por quê? Porque os meus sentimentos estavam me enganando. Eu estava indignado com algo que aborrece a Deus. Eu não tenho dúvida de que tudo aquilo, todo aquele comportamento aborrece a Deus. Tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Odeio o que Deus odeia. Que maravilha! Mas se você ficar só nisso, daqui a pouco, você só terá ódio. Você dirá como os discípulos de Jesus: quer que mandemos fogo? E Jesus dirá: vocês não sabem de que espírito vocês são. Esse não é o seu espírito. Aprenda com essa extraordinária, maravilhosa igreja de Éfeso, que em algum momento ficou com o zelo e deixou de lado o primeiro amor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós saibamos equilibrar os sentimentos. Eu volto a dizer, de fato, aborreça-se com o que aborrece ao Senhor. Não goste do que Deus não gosta. Porque se você gosta do que Deus não gosta, tem algo de errado. Mas se você apenas não gosta do que Deus não gosta, mas não ama com o primeiro amor, também tem algo de errado. Não deixe o amor de lado, porque o ódio está de frente. Cuidado com esse espírito. Você pode estar coberto de razão.
Você pode estar defendendo a causa mais justa que há no mundo. Se você não tiver amor, de nada valerá. De nada valerá. Mas eu estou defendendo a causa mais justa que existe. Mas se você não tiver amor, não é isso que a Bíblia fala? Serei como som, como bronze que retine? De nada valerá. Sabe, muitas vezes o diabo não está preocupado em que você não faça as coisas, ele está preocupado em que você faça as coisas, mas ele quer que você faça as coisas sem amor. Porque se você fizer sem amor, de nada vale. De nada vale. E a Bíblia ainda diz, saiba do seguinte, tudo que eu fizer, tudo que eu sentir, eu tenho que envolver Cristo junto. Porque a Bíblia diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Senhor, mas em Teu nome não fizemos isto, em Teu nome não fizemos aquilo, em Teu nome não fizemos aquilo outro. Nunca vos conheci, nunca estive presente, nunca estive convosco. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E qual era o grande problema? Era a falta de atender, era a falta de assistir, era a falta de alcançar, ajudar ao seu semelhante. Tive fome, tive sede, estava nu, era enfermo, estive preso, era forasteiro. E vocês não fizeram. Meus amados irmãos, volto a dizer esta frase que mexeu com o meu coração hoje. Cuidado para não estar unido em odiar, em não gostar do que Deus não gosta. Volto a dizer que isso é certo. Cuidado para não perder o primeiro amor. Porque depois que não houver mais amor, tudo que sobra, você concorda comigo? É o ódio. Tudo que sobra é o ódio. Eu não sei se isso, talvez para você seja tão evidente, mas para mim teve um peso de revelação. Quando Deus começou a falar comigo, havia dois sentimentos, o amor e odiar o que Deus odeia. Mas quando o amor foi sendo colocado de lado, o odiar, o zelo, o aborrecer, o indignar-se, foi tomando lugar. E eu não quero ir por esse caminho. Eu quero ser como Jesus, que na cruz, a sua primeira palavra foi: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Dá-nos, Senhor, um coração conforme o Teu coração. Jesus Cristo, nós oramos nessa noite, nós como igreja queremos nos arrepender. Senhor, tenho visto e lutado dentro do meu interior para não julgar nem A, nem B, nem C, mas tenho visto quão facilmente eu ou qualquer um de nós pode, pelo seu zelo, pela sua indignação,
odiando as coisas que Deus odeia, botarmos de lado o primeiro amor. E aos poucos, Senhor, deixarmos longe o amor e próximo o ódio. Eu não quero deixar longe o amor e próximo o ódio, a tal ponto de não haver mais amor e só sobrar o ódio. Perdoa-nos, porque se fizermos sem amor, de nada nos valerá. Nada teremos feito. Então perdoa-nos, Senhor, e renova-nos em amor. Queremos nos arrepender, voltar à prática das primeiras obras, ao lugar da nossa queda. Voltamos ao Senhor para tomar o rumo certo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Amado e querido Deus, leva-nos agora em paz, leva-nos agora em segurança, de volta aos nossos lares. Livra-nos de todo e qualquer mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão e consolação no Espírito Santo do Senhor sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.